Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto. O ano é 2023. Então sejam todos e todas bem-vindos para mais uma live, mais um vídeo falando de sabedoria, de riqueza, de vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Ninguém tem poder nenhum sobre a sua vida, a não ser que você conceda este poder, a não ser que você deixe alguém e não você governar a sua vida. Quem governa, quem reina sobre a sua vida é somente você pode fazer o bem ou o mal para você mesmo, para a sua vida. Então hoje vamos ler e comentar o capítulo 4 do livro de Gênesis, o livro da criação, o livro que fala de quando Deus criou o mundo, criou o universo, criou todas as estrelas, todos os planetas, criou todos os animais, os vegetais, separou as águas e também criou o ser humano, criou o homem, criou a mulher, ou seja, criou todos nós. Então hoje vamos ler e comentar o capítulo 4 do livro de Gênesis, mas antes de começar, já deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para que esse trabalho chegue para mais e mais pessoas, perfeito? Então vamos começar aqui a nossa leitura. Já fizemos um vídeo, já fizemos uma live do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, que fala de quando o homem e a mulher são expulsos do paraíso, eles são expulsos do jardim do Éden, né? No capítulo 3 eles são expulsos e agora vamos continuar aqui a nossa leitura, vamos fazer a leitura do capítulo 4, perfeito? Então para você que deseja saber mais sobre a criação de tudo, de como Deus fez todas as coisas, recomendo que você faça a leitura do livro de Gênesis, um livro sensacional com muita história, muito conteúdo, muita sabedoria, para que a gente para que a gente alcance mais e mais sabedoria para as nossas vidas. Lembre-se sempre, buscai primeiro a sabedoria, e tudo mais lhes será acrescentado: dinheiro, fama, poder, alegria, saúde, prosperidade, vida plena, paz de espírito. Buscai primeiro a sabedoria e tudo mais lhes será acrescentado. Bora lá? Vamos então começar aqui a nossa leitura. Pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, perfeito? A palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo. E se você acredita nisso, parabéns. Mas também se você não acredita, parabéns. Não estamos aqui, como tenho dito, para debater, para discutir, para se desfazer da fé, da religião, da crença de ninguém. Perfeito? Então bora lá, vamos começar a leitura de hoje. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Vamos chegar um pouquinho mais para lá. Abrir mais um pouquinho assim. Perfeito. Aqui. Assim, tá bom. Tem ali uma águia, um arquétipo, o arquétipo da águia, o arquétipo da águia, o arquétipo mais poderoso que existe. Então bora lá. Então, depois de Adão ter sido expulso, porque até então Adão e Eva estavam lá no paraíso, curtindo a vida de boa, tranquilo, né? Eles tinham tudo de graça, né? Tinham café da manhã de graça, almoço de graça, jantar de graça. Eles tinham tudo ali que era concedido, né, por Deus, pelo Senhor. Eles tinham tudo ali de graça, então eles só tinham que viver. Eles não precisavam trabalhar, não precisavam fazer nada. O alimento chegava ali totalmente de graça. Então eles só tinham que viver e se divertir, só que eles não estavam cumprindo com a missão que Deus tinha dado para eles.
E qual que era a missão principal que Deus tinha dado para eles? Está aqui no capítulo 1, versículo 28, capítulo 1 do livro de Gênesis, diz assim: e Deus os abençoou, ou seja, depois que Deus criou o homem e a mulher, e Deus os abençoou, criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança ele criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, Deus disse, passou a missão para ele, passou, né, o objetivo da vida deles, que era: sede frutíferos e multiplicai-vos, sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai, ou seja, vocês vão encher a terra e vão dominar, vão governar, vão controlar toda a terra, porque vocês vão poder controlar tudo que existe, está sob o controle, sobre o domínio, sobre o reinado de vocês. Então, sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai a terra, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra e sobre toda a terra. Então essa foi a missão. Qual que era a principal missão de Adão e Eva? Era povoar toda a terra, encher toda a terra de pessoas, de seres humanos, de gente, encher toda a terra de gente. Só que Adão e Eva, eles estão lá na zona de conforto deles lá, e eles não estão fazendo o que Deus mandou eles fazer, ou seja, procriar. A grosso modo, fazer menino, ter filhos, Eles ficaram lá e não estavam cumprindo com a principal missão que Deus havia dado para eles, que era encher a terra. Então, aqui no capítulo 4, depois que eles foram expulsos do paraíso, e somente depois que eles foram expulsos do jardim do Éden, é que começa, né, verdadeiramente Adão e Eva cumprir com aquilo que Deus mandou eles fazer. Então, capítulo 4, versículo 1 diz assim: e Adão conheceu Eva. Então, depois que eles foram expulsos do paraíso, finalmente Adão conheceu Eva. Conhecer Eva é ter ato sexual com Eva. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, o primeiro filho. Ela concebeu e teve Caim. Caim foi o primogênito. Caim, então, é o pai de todos nós. Aliás, Adão é o pai de todos nós, né? Mas o primeiro filho chamou-se Caim. E disse: concebi um homem do Senhor. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: concebi um homem do Senhor. Versículo 2: e ela também teve Abel, irmão de Caim. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era um cultivador. Então, Eva teve 2 filhos, primeiramente, né? Caim e Abel. E Abel era um guardador de ovelhas, ou seja, ele era um pastor. Então, a grosso modo aqui, Abel ele não precisava muito trabalhar. Ele não precisava trabalhar muito. Por quê? O que você vai fazer? Você vai alimentar as ovelhas, leva para o pasto. Você vai conduzir as ovelhas até o pasto. Enquanto elas estão lá pastando, você pode descansar, meditar, ficar de boa. À tarde você vai recolher as ovelhas e levá-las para o curral. Perfeito? Então Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era um cultivador da terra. E no passado tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim levou uma oferta para o Senhor do fruto do seu trabalho, do fruto da terra. Ele levou algum fruto para Deus. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Então o Senhor teve mais consideração pela oferta de Abel do que pela oferta de Caim. Ou seja, Deus gostou mais da oferta de Abel. Era mais saborosa do que a oferta de Caim. Versículo 5.
Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração, e Caim ficou muito irado, e o Senhor e o seu semblante caiu. Então a oferta de Abel ela foi muito mais considerada do que a oferta de Caim. Então Deus teve mais consideração pela oferta de Abel. E isso deixou Caim irado. Isso deixou Caim irado. Ele ficou, né? E seu semblante, na hora, a pessoa já mostrou ali que ela estava desolada, que ela não tinha gostado da resposta que Deus tinha dado para ela, da consideração que Deus tinha dado por sua oferta. Então Caim foi lá, fez a oferta dele. O que cabia para ele, ele foi lá e ofertou a Deus. Mas Deus teve maior consideração pela oferta de Abel, achou a oferta de Abel mais saborosa, mais gostosa. Perfeito? E o Senhor, versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Então Deus pergunta para Caim, mas por que você ficou irado? Por que seu semblante, de repente, sua alegria, né? De repente aquele sorriso que você tinha no rosto, você o está escondendo? Por que você ficou irado? Por que você está assim? Perfeito? Isso é Deus perguntando para Caim. Por que você ficou assim? Por que você ficou irado? Aí, versículo 7. Se tu fazes bem, não serás aceito. Se você faz o bem, você é aceito. Independente, você é aceito. Independente de Deus ter gostado mais disso ou mais daquilo, você continua sendo aceito. Você não precisa ficar irado. Você não precisa ficar irado com nada, né? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele, e tu governarás sobre o pecado. Então o Senhor disse a Caim, por que está irado? E porque o teu semblante está caído? Se tu fazes os bens, não será aceito? Então, o que diz aqui, né? Versículo 7. Se tu fazes bem, não serás aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Ou seja, se tu não fizer o bem, se você fizer o mal, o pecado, você vai governar sobre o pecado. Se você fizer o bem, você será aceito, mas se você fizer o mal, você vai passar a governar sobre o pecado. Versículo 8. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Ou seja, depois que Caim teve a sua oferta, a grosso modo, menosprezada, né, por Deus, então ele ficou irado, ele ficou bravo, e ele não aceitava que Abel pudesse ter levado uma oferta melhor, maior do que a dele. Então ele ficou irado. Ele ficou irado e ele acabou assassinando o seu irmão mais novo, Abel. Caim era o filho mais velho de Adão, né? Então ele acaba assassinando o seu irmão mais novo, porque por inveja, porque a oferta de Abel foi melhor do que a oferta dele. Ou seja, a oferta de Abel agradou mais a Deus do que a oferta dele. Versículo 9. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? Onde está teu irmão Abel? Aliás, onde está teu irmão Caim? E ele disse, eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? Eu não sei, eu não tenho que ficar tomando conta do meu irmão, eu não tenho que ficar cuidando da vida do meu irmão, eu não sou babá do meu irmão. Então, eu não sei do paradeiro dele não, mas Deus já sabia, claro, o que ele tinha feito. E ele disse, versículo 10, o que tu fizeste, Caim? O que você fez, Caim? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Então a voz de sangue do seu irmão está clamando a mim. Eu já sei o que você fez com o seu irmão, Caim. Então por que você fez isto? O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Então por que você fez isso? Por que tu fizeste isso? Por que você matou o teu irmão? Versículo 11. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão, da tua mão. Então agora você é amaldiçoado.
desde a terra que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão, da tua mão. Ou seja, você matou o teu irmão. Você matou o teu irmão, então agora você está amaldiçoado. Versículo 12. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então, quando você cultivar a terra não vai mais dar frutos para que você consuma, para que você coma. Então, você vai ser um eterno fugitivo, um eterno errante. Um eterno errante serás na terra. Um eterno errante. Então, tudo que você fizer não vai mais dar certo, não vai mais funcionar. Versículo 13. E Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Por que vai fazer isto comigo, Senhor? Versículo 14. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra, e da tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Então, já que eu sou um errante, já que eu sou um fugitivo na terra, já que eu não vou ter mais a sua presença comigo, então qualquer um que vier a me encontrar vai me matar e vai me livrar do meu pecado, vai me livrar do meu sofrimento, da minha dor. Mas Deus falou para ele, e o Senhor lhe disse: portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor é o Senhor, e o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. Ou seja, Caim achava então que é o seguinte, que agora ele ia viver errante, mas que logo ele iria morrer também, iria se safar do seu sofrimento. Mas Deus falou para ele: não, vou colocar aqui uma marca na sua testa para que ninguém lhe mate, para que ninguém lhe salve do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia por ter matado o seu irmão. Então vai ficar uma marca aqui para que ninguém lhe mate, ninguém vai poder lhe matar, porque você vai ter que pagar eternamente a sua dívida, você vai ter que pagar com sofrimento. Você vai ter que sofrer bastante para você pagar a sua dívida de ter tirado a vida do seu irmão. Versículo 16. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Então Caim se afastou, ou seja, Deus se afastou dele, na verdade, Deus se afastou dele e falou: agora é por tua conta, tu se vira aí, perfeito? Porque você vai arcar com o preço, você vai ter que arcar com a dor de ter matado o seu irmão. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Enoque é um personagem muito forte, ele não é muito citado na Bíblia, mas Enoque é um personagem muito forte, né? Aqui na história da criação da humanidade. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. Então Caim, ele edificou uma cidade, ele criou uma cidade, deu o nome desta cidade de Enoque, que foi o primeiro filho de Caim, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque. Matusalém, pela história, é o homem que mais viveu, né? É conhecido como o homem que teve a vida mais longa nessa terra. Matusalém gerou Lameque. Lameque foi um dos reis do Egito, se não me engano. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal. Então aqui vamos começar aqui uma história das descendências, né? Das descendências de Caim, dos seus descendentes, das próximas gerações de Caim, né? E Ada teve Jabal, e ele foi o pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. Exilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artifício de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Então aqui fala um pouco sobre a descendência de Caim, né? Sobre os filhos, né? Netos, bisnetos, né? As descendências de Caim, a
a árvore genealógica de Caim. E Lameque disse às suas ex-mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Lameque certamente 70 vezes 7. Então, fala um pouco aqui nesse trecho aqui, vamos falar um pouco sobre os descendentes, né? Sobre os descendentes, sobre as futuras gerações de Caim. Versículo 25. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. Então Deus novamente, né, Eva novamente concebeu um filho. E o nome desse filho, né, para que seria no lugar de Abel, ela deu o nome de Sete. Ela deu o nome de Sete, que iria tomar o lugar de Abel, que foi morto por Caim. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Por quê? Que até então Deus estava ali presente com Adão, com Eva, com Abel, com Caim, com Sete. Deus estava ali presente. Mas a partir desse momento, a partir do momento em que Caim mata Abel, Deus começa a se afastar. Deus agora diz, bom, já que eles comeram do fruto proibido, da árvore do bem e do mal, então agora eles têm vida própria. Que até então, Adão e Eva, Adão tinha sido criado, depois veio Eva, Deus criou o homem e depois criou a mulher. Perfeito? Até então eram seres ingênuos. Eram seres ingênuos que não tinham conhecimento, não sabiam nada sobre a realidade. Então eles viviam ali no paraíso como feito crianças, feitos recém-nascidos, onde não existia maldade, não existia o pecado. Perfeito? Então Deus estava presente ali para suprir tudo para eles, tudo que eles precisavam em termos de comida, bebida, tudo que eles precisavam ali para viverem, né? Deus os aquecia, Deus os esfriava, Deus dava água, dava comida, dava tudo. Então tudo que eles precisavam ali é feito verdadeiramente criança. Por exemplo, é um recém-nascido. Você tem um filho, um recém-nascido, ele é dependente de você para tudo, para tudo, para tudo. Até que vai chegar um dia onde que esse recém-nascido, essa criança, ela vai abrir os olhos e ela vai passar a viver por conta própria. Perfeito? Ela vai passar a viver por conta própria. Tem gente que passa a viver por conta própria com 12 anos, 14 anos de idade. Outros com 18, outros com 21. E tem uns mais atrasados aí que acham que só vão viver por conta própria quando o pai e a mãe morrer e eles não têm vida nenhuma. São totalmente dependentes. Mas o que está dizendo aqui é exatamente isso. Até então, Adão e Eva, não tem como eu confirmar aqui que naquela época não existia essa contagem de tempo, né? Então as pessoas tinham vida eterna. Então não tem como a gente afirmar aqui quanto tempo Adão e Eva ficaram ali no paraíso. Quantos anos eles ficaram, quantos séculos eles ficaram, quantos milhares de anos eles ficaram ali no paraíso, vivendo uma vida totalmente inocente, uma vida totalmente sem pecado, uma vida sem maldade. Mas bastou eles saírem do paraíso, que aí começou toda a bagunça, toda a desgraceira, né? Onde tem aí a história do irmão que mata o irmão. Então, aqui é a trilogia de nossa vida. A gente nasce, recém-nascido,
totalmente dependente de pai e mãe, principalmente de mãe, né? Pois o primeiro alimento vem da mãe, não vem do pai. O primeiro alimento vem da mãe. Minha mãe que concede para o filho, né, o primeiro alimento, ou seja, o leite materno. E é com este leite materno que essa criança deve, pelo menos deve, viver por um bom período de tempo. Só depois é que você começa no cardápio ali, aí inserindo leite, a chamada fórmula, o leite ninho, o NAN, o Nestorgênio, Aptamil, essas coisas todas. Aí você começa a colocar mais ingredientes ali na alimentação, mais elementos ali na alimentação do filho, mas até então é totalmente dependente da mãe. Totalmente dependente da mãe. Tanto é que se a mãe não tiver leite, é um sufoco para o filho. Você tem que, de repente, uma vizinha que esteja amamentando também, conceder um pouco de leite para você, e aí você vai fazendo experiência com outros tipos de leite até o seu filho se adaptar. Como foi no meu caso, por exemplo, quando eu tive o meu filho, né? Meu primeiro filho, ele não se adaptou a leite nenhum, então precisava de uma vizinha ali que desse um pouco de leite ali para que ele pudesse se alimentar, porque o leite da mãe dele havia secado. Então, é isso, é o crescimento da pessoa, da humanidade, passa por isso. Então, no começo você é totalmente dependente de pai e mãe, mas depois você tem que seguir a sua vida, é o que está falando aqui, desde o começo aqui. Então, Deus foi se afastando, foi vendo tudo que estava acontecendo, ele foi se afastando, e aí o homem passou a clamar a presença de Deus. Só que aí já não tinha mais a presença física de Deus, né? Como podemos dizer assim, a presença física, né? Porque é retratado que lá no paraíso, lá no Jardim do Éden, Deus ia tomar café da manhã e conversar com Adão todos os dias. Todos os dias Deus passeava ali pelo jardim, olhando tudo que tinha feito, as maravilhas que ele tinha feito, apreciando tudo que ele tinha feito, né? Ele estava ali, na verdade, ele estava transbordando, né? Ele estava ali desfrutando de todas as maravilhas que ele tinha feito. Então todo dia pela manhã ele ia lá tomar café da manhã com Adão, face a face, frente a frente. E foi assim com Adão, foi assim com Eva, e foi assim com Caim, e foi assim com Abel, até chegar esse momento em que o homem começou a mostrar a sua verdadeira face, a face do mal. O homem não, alguns homens, algumas pessoas, né? Que você tem as pessoas do bem e você tem as pessoas do mal. Aliás, no nosso interior, nós temos tanto o lado bom como o lado ruim. E este lado ruim das pessoas, ele aflora em qualquer momento. É o que chamamos de cérebro reptiliano, né? É aquele negócio do ou lutar ou correr. Ou lutar ou correr. Ou você luta e se defende, mata ou morre, ou você corre. Ou você corre. Ou você tenta fugir. Então, todo ser humano tem essa característica ele tem o bem e o mal bem aflorido, bem à flor da pele mesmo, dentro dele, no seu interior. Tanto o lado bom como o lado ruim. Então, isso está prestes a florescer em cada um de nós. Então é isso, esta foi a leitura de hoje, o capítulo 4 do nosso livro de Gênesis, o livro da criação. Recomendo que você faça a leitura deste livro também, porque vai mostrar toda a origem da humanidade, de como o ser humano foi feito, de como o ser humano foi criado e qual que é a sua verdadeira função. Quem é você? Você é governante, reinante sobre sua vida, ou você é a sua profissão? O que manda em você? O seu trabalho, o que você faz, ou você? Quem comanda você? É você ou é outra pessoa? É você ou é seu patrão? É você ou é seu pai? É você ou é sua mãe? É você ou é seu pastor? É você ou é sua igreja? É você ou é seu professor? Quem é que manda em você? Quem é que te controla? É você mesmo? Você tem certeza disso? Então, se você verdadeiramente
controla a sua vida, parabéns. Você está muito bem em todos os setores da sua vida, seja na saúde, seja na paz de espírito, seja na prosperidade, seja na alegria, seja na felicidade, seja no amor, parabéns. Você está muito bem se é você que governa a sua vida. Então, esta foi a nossa leitura de hoje, leitura do capítulo 4 do livro de Gênesis. Muita sabedoria aqui para nós. Mais uma leitura e mais um comentário de muita sabedoria. Então, para você que acompanhou aqui o nosso vídeo por 1 minuto, meu muito obrigado. Para você que acompanhou até o final, que Deus abençoe sua vida, que Deus tenha muita prosperidade sobre sua vida. Então, nosso objetivo é estarmos aqui novamente amanhã, logo cedo, trazendo mais uma palavra de motivação, de alegria, de saúde, de paz, de espírito, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então, meu muito obrigado, faça você um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!